Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, tudo bem, queridos ouvintes? Você que nos escuta, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse momento que a gente vive no mês de novembro, o Advento. Para a gente começar, nós vamos fazer uma oração. Invocamos então o Espírito Santo, Ele que é o autor de tudo e de todos e que mora em nosso coração, que rege a nossa igreja. Que Ele venha então também nos dias de hoje preparar o nosso coração para a chegada de Jesus encarnado. Sou Débora Brito. E eu, Lília Volpato. E hoje então vamos pedir essa intercessão, primeiro do Espírito Santo, naquele que nos move. Que Ele venha interceder por nós. Vem Espírito de verdade. Vem Espírito Santo e santifica-me. Vem Espírito de verdade e enche-me de Ti. Que a Tua sapiência divina me instaure na verdade. Eu desejo que a verdade reine na minha mente, nas minhas palavras, nos meus afetos, nas minhas ações, evitando tudo que lhe seja contrário. Não só a mentira, senão também a dissimulação, a duplicidade, a falta de sinceridade. Vem Espírito de paz e dai-me a tua paz, a paz profunda que dilata a alma e a torna apta às suas operações. A paz que acalma e domina todo o sensível. Vem Espírito de caridade, faz-me tão inflamada de teu amor, que eu faça transbordar sobre as almas, que eu desejo levar a Ti. Ó, transforma-me, amor. Só assim poderei responder plenamente a Teu convite e ser útil à Igreja. Ó Espírito da verdade, faz-me conhecer o Verbo. Ensina-me a lembrar-me sempre de tudo quanto Ele vos disser. Ilumina-me, guia-me, torna-me conforme Jesus, em outro Cristo, comunicando-me as suas virtudes, sobretudo a da paciência, a humildade, a obediência. Faz-me participar de sua obra redentora, faz-me entender e amar a cruz. Está aqui como uma oração de Santa Teresinha, né? Muito. Nossa, que coração limpo, né? Sabe que somos pequenos, sem o Espírito Santo não somos nada. Pede luz, pede sabedoria, pede humildade. E é isso que nós devemos pedir todos os dias da nossa vida, né, Débora? Para que a gente consiga entender o que Deus quer de nós. Com certeza, principalmente nesse período, né, em que a gente fala que vai se aproximando, né, o final do ano e a gente vai ficando naquelas correrias e já em preparação às celebrações, as festas natalinas, as festas, as comemorações, as confraternizações. Sim, né? Pode distrair tanto, né? É gostoso você realmente passar um tempo junto com aquelas pessoas que batalharam o ano todo, né? Mas o sentido do Natal é maior ainda. Com certeza, e é isso que nós vamos conversar hoje, né? Sobre o Advento. Nome diferente para alguns, né? Um nome que a gente até confunde com o Natal, esse período, né? Então hoje a gente vai desmistificar o Advento, né? Exatamente. Vamos completar e explicar às pessoas esse momento tão bacana de preparação. A nossa igreja, ela vive ciclos, né? Eu fui numa missa tão boa no domingo, o sacerdote lá que estava ministrando lá no Dom Bosco, Santuário Dom Bosco, né? Foi muito catequético ao explicar o ciclo do ano litúrgico e a necessidade que a igreja tem. Não vive-se um dia de Natal, vive-se uma preparação, um tempo, e ele se estende ainda por depois do dia 25 de dezembro, né? Aí ele explicou as duas grandes festas litúrgicas que nós temos. Qual que é a principal, pessoal? Será se vocês estão sabendo mesmo? A principal não é Natal,
a principal é a Páscoa, em que a gente rememora todos os domingos na missa, né? É o vencimento da morte por Jesus. Ele que se entregou por amor e nos deu a vida. Nos deu de presente uma vida que é eterna. Essa é a principal festa do calendário do cristão. Mas, com certeza, a encarnação do Verbo, por muito tempo, foi e é, né, um período muito importante, não é verdade? Que vale a pena ser lembrado. Foi quando Jesus se despojou, né, da sua realeza, da sua posição de Deus, para ser ao menos uma criancinha meio humana, meio divina, mas que, interagindo totalmente essas duas partes, ousou ficar aqui na Terra conosco. Eita, Débora, isso me fez lembrar, né, o que aconteceu esse mês, a grande graça que eu pude viver, né, conhecer de perto os locais que Jesus passou na Terra Santa. Cada santuário muito lindo, assim, e muito emocionante. A parte que eu mais gostei, pode até não ser a mais teológica, mas o Mar da Galileia, quando a gente entra no barco, a gente se sente mesmo como se estivesse no barco com Jesus. Olha que legal. E qual foi, assim, a sensação de pisar em solo santo? Eu pergunto até porque quando eu fui em Aparecida a primeira vez, quando a gente estava se aproximando ainda do santuário, eu lembro que eu me arrepiava inteira e as lágrimas desceram. Imagina na terra onde nasceu o Senhor, onde ele viveu, onde ele caminhou, onde ele pregou. É verdade. É muito emocionante mesmo. Mas você não vai encontrar, assim, a cristandade muito presente. Você acredita que são menos de 10% de cristãos em Israel, em Jerusalém, né? Na verdade, você vê o mundo ali até indo atrás do mesmo Cristo seu, digamos, né? Ou atrás das coisas santas, porque também é uma terra santa para os muçulmanos, apesar de eles terem Meca como central na fé, né? Ali em Jerusalém eles têm um templo muito importante também, que foi até erigido sob os escombros do templo dos judeus, sobrando para os judeus somente o Muro das Lamentações, né? Mas também os franciscanos são os que têm a incumbência de zelar pelos locais, né, católicos, digamos assim. E a gente tem uma presença muito forte da Igreja Oriental. Afinal de contas, nós estamos no Oriente, né? Nós estamos ali já em Israel, já faz parte ali do Oriente Médio, né? Então, as igrejas greco-ortodoxas, que já tem assim uma iconografia, um jeito próprio, né, de ensinar, apesar de serem cristãs, também é mais uma forma de uma expressão da cristandade. Então, os locais santos, eles são visitados e são cuidados por diversas religiões, digamos, e crenças, né? Mas muito emocionou. Quando encontrei, então, um coral de africanos, imagina. Eles que já têm aquela caixa acústica acoplada, né? Cantando ali no local dos montes onde Jesus pregava. Foi tão, tão lindo, tão maravilhoso. Aí eu perguntei, e eles falam um inglês bom, menina? Acho que eles foram colonizados pelos ingleses, esse país em si, né? E eles falaram que são metodistas. Mas tem, assim, uma fé, assim, uma unidade, né? Que é isso que a gente mais gostaria de ver, né? Irmãos tratando-se como irmãos, respeitando-se, convivendo e somando, né? Então foi muito, muito bom. E o meu grupo foi demais. Nossa, 60 pessoas. Recomendo viajar com a Obra de Maria, né? Eles têm bastante experiência nessa área de peregrinações. Eu fui também com um casal da Canção Nova, e o padre da Canção Nova era o Cleto e a esposa dele, né, a Carla, e o padre Ademir.
Nossa, pessoas assim muito calmas para levar o grupo, para refletir, né? A gente fazia reflexões no ônibus enquanto estávamos chegando ao ambiente. Tivemos a celebração de nos diversos locais com a liturgia daquele local. Então o padre estava sempre preparado, a guia tinha deixado já agendado. Então se você chega num local assim, tem vários pontos onde pode ser celebrado também, né? Onde pode ser celebrada a missa. Nós tivemos missa todos os dias na peregrinação. Olha que grande bênção, né? Jesus Eucarístico vindo a nós todos os dias. Foi maravilhoso. Recomendo todo mundo. Faça uma poupança aí, pessoal. Catequista, vá você pessoalmente à Terra Santa, que quando você for falar dos ambientes ou for ler a Bíblia, dizer, né, no Getsêmani, no Monte, né, das Oliveiras, né, no Santo Sepulcro, onde Cristo foi, né, enterrado, deixado e ressuscitou, né? Tudo isso vai vir à sua mente aquele local que você já visitou. Vale muito a pena. Eu quero ir, se Deus quiser, logo, logo estarei aí também nessa peregrinação, junto com a minha família, a gente tem essa vontade também. Até justamente por causa desse sentido de ter essas imagens guardadas no nosso coração. Hoje, graças a Deus, a gente tem, né, hoje vários meios de estar lá, não presencialmente, né? Mas acredito que presencialmente, é como eu disse, os nossos sentimentos afloram, são outras sensações. Eu acredito que quando eu for, eu vou chorar a viagem inteira, né? Porque parece que a gente capta aquela essência. Era um refrão que eles falavam sempre, né? Peregrinar é ler a Bíblia, ler a Sagrada Escritura, do Velho ao Novo Testamento, né? Do Antigo ao Novo Testamento. Então, ali você vê os locais que são ditos ali na Bíblia e você começa a ter assim, até uma nova abertura, digamos, para realmente compreender. Vale a pena, com certeza. Não é tão assim exorbitante o valor, principalmente esses promocionais que eles fazem. São viagens curtas, a minha foi de 8 dias, aí junto um dia para ir, um dia para voltar, que são muitas horas de avião, né? Mas assim, vale super a pena. Recomendo. Chegamos de lá cansada, mas com o coração bem pleno, bem cheio. Bem preparado. E hoje a leitura que nós vamos trabalhar, ela fala justamente isso, né? Ela veio falar dessa sensação, dessa alegria de receber o Senhor, né? Vamos hoje, a gente preparou... Refletir. Vamos hoje refletir a palavra de Filipenses, né? Então, Filipenses 4, de 4 a 10. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graça. E a paz de Deus, que exerce toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Jesus Cristo. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável. Eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Fiquei imensamente contente no Senhor, porque finalmente vi reflorescer o vosso interesse por mim. É verdade que sempre pensáveis nisso, mas vos faltava oportunidade de mostrá-lo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Muito linda essa passagem que você trouxe hoje, Débora, de Filipenses. Olha, alegrai-vos, para mim, imediatamente já vem alguém à mente. Catequista, vocês lembram quem será? Quem será? O Papa Francisco, né? Ele fala, olha, cristão não pode ter cara de velório, não. Alegrai-vos, né? A encíclica Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho.
quando ele também fez o encontro com os jovens. Ele está sempre mesmo em meio às turbulências desse mundo. Como a nossa âncora está em Jesus, a gente é plenamente assim, capaz de estar feliz, né? E isso me faz lembrar tantas pessoas hoje que sofrem por causa de depressão, né, Débora? Com certeza, e algumas pessoas até bastante ligadas à igreja, bastante ligadas a Deus, e essa alegria parece que ainda falta ressoar em alguns corações, né? Eu fiquei pensando, né? Por que será? Por que será tantas provações, inclusive esta no caso da depressão? Aí eu vi um outro dia no YouTube, né, um sacerdote falando que a gente tem que cuidar, e tem tudo a ver com essa segunda parte da leitura que você falou, dos nossos pensamentos. Como que a gente pode ir substituindo talvez esse pensamento de tristeza por um pensamento de alegria, né? Como se a gente tivesse talvez fios plugados na nossa mente e a gente pudesse colocá-los em Deus, ou colocá-los numa leitura espiritual que nos vai fazer o bem, ou colocá-los, né, num trabalho voluntário. Então, a gente não pode deixar que os nossos pensamentos sejam o dono da casa, assim, e cada, assim, quer dizer, há uma casa sem dono, que todo mundo vem e assalta, né? Então, acho que uma parte da nossa alegria, uma parte das pessoas que têm essa alegria em Deus, é porque elas gastam tempo com Deus. Elas gastam tempo com Deus. Ou elas se lembram, né, de ir à missa, fazer uma conversa lá com o sacrário, ou elas se lembram, né, de fazer orações pessoais ou comunitárias, se lembram da Eucaristia, de abastecer o seu ser, né, com o corpo de Cristo. E assim a gente pode ir vencendo as nossas dificuldades e crescendo em virtudes. Mas é preciso dar passos nesse sentido, não é automático. E aproveitando o dar passos, a gente retoma, né, o significado da palavra advento, que quer dizer que estar para vir. O tempo do advento é para toda a igreja a vivência do mistério de espera e de preparação para essa vinda de Cristo. Nesse tempo, nós celebramos nas primeiras semanas a espiritualidade de espera, da segunda vinda, na verdade. E nas semanas mais próximas a seu fim, a preparação para as solenidades da sua primeira vinda, que é o nascimento, né? Então, ela dá uma invertida. Para você ver que as coisas de Deus, ela não é naquela lógica, né, como humana, você falou, né, do pensamento agora, né? Então, ele tem uma estradinha, né, uma outra estratégia. A estratégia de Deus, o pensar de Deus para nós, né, como a gente até comentou no início do programa, a gente não entende muitas vezes. Por isso que a importância de vivermos bem esse tempo, né, justamente como a Lilian falou, né, esse momento forte da gente mergulhar nessa liturgia, nessa mística mesmo cristã, né, de estarmos atentos, vigilantes realmente, né, precisamos preparar com alegria, mais uma vez, né, que a gente traz essa força alegre, né, essa vinda do Senhor, né, como uma noiva que está ali se enfeitando para a chegada do seu noivo. Então nós temos que ter, né, um coração esperançoso, né, pessoal? Eu achei tão bonito também a explicação da coroa do advento, né? Eu sei que isso estava, né, circulando em vários grupos de WhatsApp, de catequistas ou da paróquia, e assim explicar que Jesus é a luz do mundo, e ele vai se fazendo luz aos poucos, né? Ele passa primeiro por aquele momento de Isaías, aquela espera do Salvador, depois vai a João Batista, aquele precursor que aclama, né, no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Depois passa pela humildade de Maria, e cada uma daquelas velhinhas, o padre mencionou que ele aprendeu isso durante a catequese dele. Eu falei, eu nunca ensinei isso aos meus catequizandos. Que cada velhinha deles podia estar relacionada a um personagem na Bíblia e tem a ver com a liturgia do domingo, em que a gente vê nas leituras, né? O primeiro,
o Velho Testamento, através do profeta Isaías, né, que já prenuncia a chegada do Messias, né? O segundo, a gente vai ver realmente a figura de João Batista, preparai os caminhos, né, endireitai os caminhos, consertem o coração, que Jesus, né, que Deus está nos visitando e nos visitará todos os dias que nós quisermos, né? E o terceiro, a encarnação, né? A Virgem Maria e o seu sim maravilhoso que fez mudanças na eternidade do mundo, né? E essa preparação e essa pessoinha especial que não tem tanto a nos ensinar e tão mãe, né? Maravilhosa. E aí eles perguntaram, e vocês sabem qual é o sentido da quarta vela do Advento? Que para cada uma dessas personagens tem uma vela, né? Qual seria o sentido da quarta vela do Advento? Aí todo mundo parou para pensar, quem será, quem será, quem será, quem será? Somos nós estamos nesse círculo, nessa coroa, né? Nós estamos nesse mundo que Deus nos colocou para estarmos junto dele, perto dele. Então, que aquela quarta luz do Advento, né, a quarta vela do Advento, signifique a nossa pertença a esse plano de salvação que Jesus veio trazer para nós, né? E que, com certeza, a gente vai acendendo semana a semana o nosso coração cada vez mais para a chegada do Messias. O Messias criança a primeira vez e também o Messias em sua segunda vinda, né? Como você lembrou aí. Exatamente. Então, que a gente possa estar com o coração alegre, aberto, o pensamento já propício, né? E pronto para estar pensando, né, em como receber o Senhor em nosso coração, nas nossas ações, né, atitudes, nas nossas palavras, né? Inclusive, nós recebemos ultimamente cartas do nosso Papa, né, falando do Papa Francisco e também do nosso cardeal Dom Paulo aqui de Brasília, falando dessa importância em estarmos juntos, em família novamente, para celebrarmos, né, essa vinda do Senhor, porque nós tivemos momentos muito difíceis ultimamente, em que tivemos discursos de ódio muito aflorado, questões de partidarismo após a eleição ou antes, naqueles períodos em que muitas famílias brigaram, se dividiram, brigaram, amigos se separaram por causa de ideologias, né, sendo que o objetivo principal de nós cristãos é unir. Né, vemos hoje o testemunho que a Lilian trouxe para a gente da vivência dela com povos diferentes na Terra Santa. Então, que nós possamos ser esse povo diferente, unidos em uma só essência, né, que é o amor de Deus para todos, independente de quem você é, de quem você vive. E o padre, nosso padre maravilhoso, né, nosso padre maior, né, o Papa, ele pede muito esse amor, que esse amor seja dissipado principalmente nesse período. Então, que a gente possa refletir, utilizar esse momento para essa preparação, para essa reflexão. Compreender o diferente, né? Porque seria muito bom se a gente pudesse conviver só com pessoas que pensassem parecido conosco. Mas isso está longe de ser possível, né? E, assim, apesar da pessoa pensar diferente, isso não quer dizer que ela odeie ou vá fazer algum mal às outras pessoas, né? Na verdade, ela tem uma outra estratégia de pensamento, né? E para ela, aquilo que ela defende é o bem que ela defende. É um bem para a humanidade, é um bem para as pessoas próximas, é um bem, né? Mas tem um olhar que difere do seu. Então, no respeito, no perdão, caso tenha havido alguma ofensa, realmente perdoar quantas vezes, pessoal, que Jesus pediu. Como Pedro falou, até 7 vezes, Senhor? Não é até 7 vezes. 70 vezes 7. A gente quebrar um pouco o ciclo da desavença, do ódio, né, do desamor.
a gente estar disposto a aceitar mesmo o outro com a sua diferença. E é possível que a gente tenha um mundo mais tranquilo a partir dessa base, né? E não do partidarismo ou da ideologia, que realmente somente divide. E se a gente aprendeu bem, hein? Quem é que divide? Vocês lembram, né? Quem que é o pai da mentira e o divisor? Né? É aquele mesmo que a gente não quer presente na nossa vida nem na nossa família. Então, que nós saibamos respeitar, né? E se os outros não estão conseguindo nos respeitar, qual seria a atitude? O que vocês acham, né? É tornar um embate aquele momento ou deixar para lá? Muitas vezes a família vai nos exigir que a gente, né, tenha uma atitude sábia. Peça sabedoria. Peça sempre a Deus a sabedoria para agir de uma forma boa nesses momentos, né? Para poder sair dali sem machucados que possam se perpetuar no tempo, né? A gente realmente vamos sair dali inteiros, digamos, né? E confiar em Deus. Em última análise, pessoal, pode ser que tenha saído pessoas insatisfeitas dessa eleição, mas em última análise, a nossa vida está na mão do político ou está na mão de Deus? Isso tem confortado há muito, assim, né? Que às vezes você pode pensar que está na mão, né, do mundo, mas na realidade está na mão de Deus. Se nós pedirmos, né, a iluminação para agirmos da melhor forma nas nossas escolhas, a gente vai colher coisas boas também. Exatamente. E para a gente finalizar, ler um trechinho aqui da Fratelli Tutti, né? Que é esta carta tão bela. Eu aconselho catequistas que tenham essa carta, é belíssima, né? Então essa carta ela é muito, muito rica. E a mensagem que a gente deixa hoje é: diante de tais circunstâncias, me veio ao coração uma inspiração pastoral para o tempo do advento que se inicia. Que neste tempo de espera e de preparação para o nascimento de Jesus, recordado e celebrado em cada Natal, possamos orientar nossas mentes e corações para restabelecer vínculos fraternos, para fortalecer os nossos laços de família, para estabelecermos a paz entre nós. O Senhor, em seu amor, nos estabeleceu a todos como irmãos. É preciso contemplar a ternura do presépio e nos deixarmos comover por ela. A vinda do Filho de Deus, a nossa história na simplicidade e humildade deve nos interpelar. Sua entrada na nossa história revela que somos todos filhos e filhas do mesmo Pai, que está no céu e salvos em Cristo. Somos irmãos entre nós. Essa realidade precisa ser traduzida de forma cristã no nosso entendimento de vida, na nossa vida afetiva, nos nossos relacionamentos e nas nossas ações. É preciso sentirmos que quem está ao nosso lado não é um inimigo, mas um irmão, uma irmã, a quem devemos amar, pois o amor rompe as cadeias que nos isolam e separam, lançando pontes. O amor que nos permite construir uma grande família, na qual todos nós podemos nos sentir em casa. Amor que sabe de compaixão e dignidade. Capítulo 62, Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Esse Papa escreve muito, muito lindo, né? Realmente os documentos do Papa Francisco são assim de uma riqueza, uma coerência de vida com a mensagem do Evangelho, né? Ele realmente abraça aquele que precisa, ele pede, né, a nós que tenhamos esse amor desinteressado, né, esse amor que é capaz de construir pontes. Com certeza. E hoje foi mais um Querigma hoje. E nós agradecemos muito. Vamos fazer essa mensagem de Natal agora. A presença de vocês, gente, nos escutando, é uma alegria. Espero nos encontrarmos na próxima vez. Olha, aproveitando, a Débora está até aqui me lembrando, né? Estamos organizando aqui em Brasília um ônibus para ir em Aparecida do Norte. Ela lembrou que se arrepiou. Quem é que não conhece Aparecida do Norte? Para ir ao Catequistas Brasil do ano de 2023.
É um evento muito especial em que a gente vê catequetas, a presença de todas as editoras católicas, alguns bispos, alguns sacerdotes, vários formadores, né, autores dos livros que a gente pode pegar e conversar e, né, obter também dedicatórias nos livros. São momentos muito especiais que eu já vivi e quero convidar você a ir comigo. Vamos peregrinar em Aparecida? A gente dá uma passadinha rápida também lá em Frei Galvão e na Canção Nova, mas bem rapidinho, né? Porque vai ser em fevereiro, do dia 1º até o dia 6 de fevereiro, saindo daqui de Brasília no ônibus, com a hospedagem lá já reservada. Ônibus e hospedagem, a gente está conseguindo um valor realmente de custo por R$ 990. Se vocês tiverem interesse, vocês sabem como me achar? Bom, pode deixar algum recadinho lá no @querigma hoje, né? No nosso Instagram, ou pode ligar para mim no 61 98105 8100. Catequistas é uma oportunidade bem legal de fortalecer o nosso ser catequista, né? De chegar com alegria, com força e vontade de realizar uma catequese bem alegre e frutuosa, né? Ele tem acontecido, vai ser a 4ª edição lá em Aparecida e no início de fevereiro. E nós vamos separar então do dia 1º a 6 de fevereiro. Quem ainda não agendou as férias, olha, preste atenção, é uma ótima oportunidade de visitar a Aparecida com outros catequistas e encontrar catequistas do Brasil inteiro. Vamos peregrinar. Nosso encontro hoje foi sobre isso, então vamos preparar também para essa viagem, hein, gente? Muito importante para os catequistas. Entre em contato para mais informações. Então hoje foi o Querigma Hoje, seu encontro com Jesus, que nós nos despedimos e até o próximo programa. Sim, nos vemos no próximo programa e já estou com vontade. Até lá. Até lá.